E aí, amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje a gente vai fazer um estudo muito especial. A gente vai falar sobre louvor versus adoração. Porque muita gente confunde essas duas coisas. Duas questões que sempre surgem o seguinte pensamento. Não, louvor e adoração é a mesma coisa. Não, isso não é verdade. Louvor e adoração são coisas totalmente diferentes. Uma outra coisa que muita gente fala adoração é mais importante que o louvor é mais importante que a adoração. Também são completamente erradas. São duas coisas com atributos diferentes, com uma funcionalidade diferente, tem um alvo específico, cada uma delas, e a gente vai falar um pouquinho disso nesse estudo, e eu espero poder te esclarecer biblicamente e te abençoar em nome de Jesus. Então fica com a gente. A primeira coisa que eu quero poder discutir com você e trazer um entendimento para você é o que é louvor e o que é adoração. Uma coisa que a gente vai encontrar, e eu sempre falo sobre isso, é que todas as vezes que você encontrar a palavra louvor na Bíblia, ela vai estar linkada a cantar, tocar, dançar, elogiar. Então ela está sempre envolvida na questão musical na sua maioria das vezes. Isso é louvor. Louvor biblicamente está sempre ligado à música, aos instrumentos. A gente vê lá no Salmo 150, que já a gente vai falar um pouquinho sobre ele, e a gente vê sobre isso na Bíblia inteira. Sempre louvor está conectado a um momento de canções, Enquanto a adoração, todas as vezes que você encontra a palavra adoração na Bíblia, ela está linkada a sacrifício, ok? E aí, por exemplo, a primeira vez que a gente ouve a palavra adoração é no momento em que Abraão e seu filho Isaac vão ao monte para sacrificar, aquela história que todo mundo conhece, onde Isaac seria sacrificado ao Senhor, o Senhor pede a Abraão a Isaac, e aí ele fala, poxa, ele vai obedecer a Deus, vai entregar Isaac, seu filho, como sacrifício. No entanto, Deus traz a provisão, traz um cordeirinho ali, providencia um cordeirinho para si e não sacrifica Isaac, como a gente conhece. E ali é a primeira vez que surge a palavra adoração. Foi quando Abraão disse para seu servo, fica aqui porque eu e o menino vamos subir para adorar. Amém? Então a gente já viu que louvor na Bíblia está sempre linkado a música, instrumento, cantar, dançar, tocar instrumento, enquanto adorar, ela está sempre na Bíblia linkado com sacrifício. Só aí a gente já vê uma diferença muito grande entre as duas coisas. Então a gente percebe que louvor e adoração não são a mesma coisa. Alguém pode falar assim, pastor, mas quando a gente fala na igreja, poxa, vamos lá fazer um tempo de adoração, é sempre voltado na questão musical, a gente sempre começa a cantar. Sim, é verdade, muita gente faz isso, mas na verdade são duas coisas diferentes. E eu vou mostrar cada vez mais para vocês aqui. É porque o louvor, ele traz a expressão da nossa adoração. Entende, querido? A adoração é sacrifício. Então, tudo que a gente entrega, tudo que a gente abre mão, a gente abre mão de alguma coisa por causa do Senhor, por causa da obra de Deus, é um ato de adoração. Eu costumo falar no Ministério de Louvor que a adoração é muito maior quando a gente tira aquele tempo de ensaio, preparação, que a gente sai de casa e vai preparar as canções, vai preparar a equipe, vai preparar tudinho. É mais adoração do que o momento em si, quando a gente começa a louvar. Ali é louvor. E eu vou mostrar para você, biblicamente, como isso funciona, e isso é tremendo demais. Primeiro eu quero falar sobre louvor. Para que serve o louvor? Qual é o objetivo do louvor? E você pode acompanhar comigo, olha só. No livro de Salmos, no Salmo 22, o verso 3 do Salmo, ele diz assim, olha só. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. E aí a gente já encontra, querido, a primeira prova de diferença, que é o objetivo do louvor. Para que serve o louvor? O louvor serve para entronizar a Deus. Olha que tremendo, a Bíblia fala isso aqui, a gente acabou de ler. Ou seja, quando nós estamos envolvidos com louvor, quando nós começamos a levantar
louvor a Deus, começamos a louvar, elevar as canções, os elogios ao nosso Rei, ao nosso Deus, nós começamos a criar um trono de louvor a Ele, e aí a gente entroniza o Senhor. O que é entronizar? É colocar Deus no trono, é elevar alguém ao trono. E se a gente está entronizando a Deus, então a gente está elevando Deus ao trono. O que isso significa? Cara, a maior arma de batalha territorial, né, de conquista de cidade, é o louvor, cara. Quando a gente começa a louvar, a gente está declarando: Deus é o Rei nesse lugar. Quando a gente começa a levantar louvor, a gente está falando: é o Senhor que é o Rei dessa cidade, dessa igreja, desse bairro, da minha casa. Quando eu começo a levantar louvor, eu estou colocando Deus como Rei em todas as instâncias da minha vida, onde quer que eu esteja, no local que eu esteja, dependendo do grupo que está ali comigo louvando. Quando a gente levanta adoradores, né, pessoas de toda a cidade, né, para louvar junto, cara, a gente está colocando: ó, essa cidade pertence ao Senhor nosso Deus, Ele é o Rei dessa cidade. É assim que funciona. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda sobre louvor é que é um ato de entronizar a Deus, colocar Deus como Rei sobre toda a terra. Amém, querido? E adoração? Vamos ver a adoração? A adoração, a gente vai encontrar algo bem diferente. Eu quero ler o texto que eu citei ainda há pouco, que foi quando a primeira vez, né, surge a palavra adoração na Bíblia, que está também, coincidentemente, ou talvez não tão coincidentemente assim, também no capítulo 22, assim como o que a gente viu sobre o louvor está no Salmo 22, a adoração está no capítulo 22 de Gênesis. E olha só como é que a gente lê ali no versículo 5. Então disse a seus servos, né, Abraão falando para os servos que estavam ali: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha só que tremendo. A adoração, ela tem a ver com um relacionamento de filho e pai. Cara, isso é tremendo demais. É diferente de louvor. A adoração já tem a ver com relacionamento. Enquanto o louvor tem o papel de entronizar a Deus, enquanto o louvor tem o papel de colocar Deus como o Rei sobre, seja o que for, né, onde a gente está, o que a gente está fazendo, o direcionamento que a gente está dando para aquele momento de louvor, né, a gente está colocando Deus como Rei através do louvor. Na adoração, a gente está na expectativa de um relacionamento com Deus. A adoração é um ato de impacto, de toque, de proximidade, de uma experiência, uma expectativa de um movimento, de uma manifestação de Deus. Eu quero lembrar um outro texto que a palavra de Deus fala sobre Elias, né? Elias no Carmelo. Caramba, o povo já estava incrédulo, uma boa gama, né, de pessoas de Israel já estavam adorando a Baal, e ali quando Elias vem e começa a falar, eles começam a entrar num conflito, eles começam a gerar uma dúvida. E aí Elias fala assim, e olha onde estava a dúvida, tá? Olha o questionamento de Elias: hoje vocês têm que decidir se Baal é Deus ou se o Senhor Jeová é Deus. E aí eles agora precisavam decidir. Olha a dúvida deles, eles não sabiam: cara, a gente vai adorar Baal porque eles temiam a Jezabel, ou nós vamos adorar a Deus, né, que nos livrou lá do Egito e tudo mais. E aí ele faz uma aliança com Deus ali, levanta um altar, e o que acontece? A manifestação de Deus através do sacrifício. E aí Deus se faz presente ali, desce fogo, e nisso aí o povo grita: só o Senhor é Deus. Entende? Então o louvor, ele nos leva a entronizar. O louvor é uma arma onde nós podemos colocar Deus no trono, Deus como Rei em toda e qualquer instância, daquilo que a gente direcionar. Enquanto a adoração é um ato de relacionamento com Deus, de proximidade, é um ato de manifestação, de invocação da manifestação da presença de Deus. Espero que isso já tenha ficado claro para você, em nome de Jesus. Mas não é só isso, vamos entender mais coisas aqui, beleza? Me acompanha então. Bom, querido, a gente não vai conseguir bater todas as coisas, né? Todos os assuntos, né? Tudo aquilo que engloba louvor e adoração, mas eu espero aqui poder falar
pelo menos da maioria deles, com você, ok? E uma coisa que eu trago aqui sobre o louvor e a adoração é quem pode fazer, quem pode adorar e quem pode louvar. E aí a gente vai perceber de novo que são duas coisas totalmente diferentes, ok? Vamos lá no Salmo de novo, só que Salmo 150, que eu citei ainda há pouco para vocês. E a gente vai ler apenas o último versículo, que é o versículo 6. Olha só, Salmo 150, versículo 6 diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém? Então, quem é que pode louvar? Todo ser que respira. As plantas louvam, os animais louvam. Cara, todo ser que respira. A gente ouve as baleias. Talvez você já tenha visto aquele vídeo das estrelas, né? Eu esqueci o nome do pregador, mas ele fala sobre o som, né, das estrelas. Ele junta com o das baleias e é um louvor, uma sinfonia poderosa demais, né? Deus está ouvindo algo tremendo, uma orquestra maravilhosa de louvor a Ele através de todo ser que respira. Mas o animal, por exemplo, não tem alma, a planta não tem alma, mas eles respiram e eles louvam. Olha como é que louvor é uma coisa muito assim abrangente, né? Agrega todo mundo. Louvor é um ato que agrega muita gente, agrega muitas pessoas. Mas e adoração? Vamos ver a adoração, como é que funciona? A adoração, ele tem um aspecto diferente. Olha só, quem é que pode adorar? Vamos lá em João, já no Novo Testamento, João capítulo 4, a gente tem aqui talvez a melhor palavra, né? Aquilo que mais explica a questão da adoração em toda a Bíblia. É algo tremendo demais. Então vamos ver aqui, olha só. João capítulo 4 diz assim: mas vem a hora e já chegou, João capítulo 4, versículo 23, que eu não falei o versículo, perdão. Mas diz assim, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Vê que, da mesma forma que a gente vê aquele relacionamento de Abraão com Isaac ali, né, indo adorar, indo ao Pai Celestial, a gente vê que a adoração está linkada ao relacionamento com a paternidade, com o Pai. E aí a gente vê aqui mais uma vez isso. Quem é que está procurando adoradores? O Pai. Entenda que Deus, várias vezes na Bíblia, se manifesta como Criador, se manifesta como Senhor, se manifesta como Deus da guerra, né? Se manifesta como Rei, mas nesse momento, quando se trata de adoração, ele se manifesta na qualidade de Pai, cara, e isso é algo tremendo demais. Ele se manifesta na qualidade de Pai, e ele tem essa expectativa com aqueles que adoram ele, porque aqueles que adoram são filhos. Olha que coisa tremenda, querido. Não existe, por isso que louvor, vou repetir, louvor e adoração, coisas diferentes. Louvor, quem pode louvar? Todo ser que respira, louve ao Senhor. A adoração, o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Não é o Criador. Se o Criador estivesse procurando verdadeiros adoradores, todo ser que respira poderia adorar, porque ele criou todas as coisas. Mas ele é Pai somente daqueles que realmente entenderam que são filhos de Deus, daqueles que foram transformados em filhos de Deus por crerem em Cristo Jesus como seu único e verdadeiro Salvador e se tornam filhos de Deus. Esses sim podem entregar a Deus uma verdadeira adoração. Cara, isso é tremendo demais. Vocês entendem? Então vamos lá, vamos só recapitulando. Primeiro a gente viu que a função do louvor é entronizar, é colocar Deus no trono, enquanto a função da adoração é relacionamento com Deus. Aí a gente chega à segunda diferença que a gente percebe quem é que pode fazer essas coisas? Quem pode louvar é todo ser que respira, eles podem louvar. Mas adorar são os filhos, porque quem está procurando é o Pai, não é o Criador, mas o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Olha que tremendo, que isso é forte demais, isso é poderoso demais. Então vamos lá, ainda tem algumas coisas que eu quero falar com vocês ainda através desse vídeo aqui, e eu acho que vai abençoar a sua vida também, em nome de Jesus.
Vamos voltar lá no Salmo 150. Vamos prestar atenção aqui em algumas coisas do Salmo 150 que também me marcam bastante. Eu quero que você possa observar isso comigo aqui. Olha só que legal. Vamos ler o Salmo 150. Diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta. Presta bem atenção nesses versículos agora, ó. Versículo 3 e 4. 3, 4 e 5, perdão, olha só. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com o saltério e com a harpa. Depois, versículo 4. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Ó, o louvor, ele traz o impacto da Trindade, ele tem muito a ver com a criação. Por isso é o Deus Criador que nós louvamos. Por isso todo ser que respira louve, porque todo ser que respira é criatura do Senhor. E aí ele vem aqui trazendo uma coisa tremenda. Olha só, por que eu pedi para você prestar atenção no versículo 3, 4 e 5? Louvai ao som da trombeta, louvai com o saltério e a harpa, está simbolizando a harmonia. Quando fala louvai com adufes e danças, né? É a dança, né? É o sincronismo, né? Mas eu não vou falar disso aqui agora não. Mas a parte B do versículo 4, que diz assim: louvai com instrumentos de cordas e flautas. Ele está simbolizando a melodia. Então, o versículo 3 fala da harmonia, versículo 4 fala da melodia. Até mesmo a dança é um ato de melodia, porque ele segue os passos da melodia, ok? E o versículo 5, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Ritmo. Aqueles que estão aqui assistindo esse vídeo, que conhecem música, sabem que a música é dividida por harmonia, melodia e ritmo, né? São as coisas que são divididas na música, mas não só na música. Na verdade, se nós olharmos mais a fundo, inclusive tinha um vídeo rodando na internet muito bacana de um estudioso, e me chamou muita atenção. Ele falava exatamente sobre isso. Ele falava que essa visão trino, ela é a assinatura de Deus, porque Deus é quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E assim tudo que ele criou, né? Por exemplo, nós, somos corpo, alma e espírito, né? A gente tem o reino mineral, animal e vegetal. Nós temos os poderes executivo, judiciário e legislativo. Não sei se bem nessa ordem, né? Nós temos as forças Exército, Marinha e Aeronáutica. Os estados da água são líquido, sólido e gasoso. E por aí vai. A célula é dividida em 3, o átomo é dividido em 3. Cara, tudo, na verdade, é dividido em 3. A matemática é dividida em 3 e tantas outras coisas. E tem muitas outras coisas que eu podia imaginar aqui que seriam 3. E a música também é assim. Harmonia, melodia e ritmo. Olha como o louvor está ligado na música, está envolvida com música. Ou seja, louvor é para ser feito dessas 3 formas. Eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente. Por que harmonia? Ah, pastor, mas eu não sou músico. Essa palavra não é para mim. O senhor tinha que estar ministrando só para o ministério de louvor da igreja. Não, querido, olha só. A harmonia é um conjunto de notas que funciona simultaneamente. Então, como é que funciona a harmonia? Eu tenho a nota Dó, a nota Mi e a nota Sol. Essas são a tônica, terça e quinta do acorde de Dó maior. E aí, quando eu toco esse acorde, seja na guitarra, no violão, no teclado, eu crio uma harmonia. Isso significa que, olha como é tremenda essa palavra, que na igreja somos pessoas diferentes. Esse irmão que está aí do seu lado, ele pode ser um Dó. O que está do outro lado é um Mi. E talvez você seja o Sol. E só quando vocês funcionam juntos é que é possível criar uma harmonia. Em outras palavras, para se entronizar a Deus através do louvor, somente uma igreja que vive em harmonia tem poder para entronizar a Deus. Prestou atenção nisso? Viu como é que esse negócio é forte? Sabe por quê? Sabe o que acontece? A gente tem mania de, se a pessoa é diferente de mim, eu não quero fazer as coisas com ela. Nós não, esse texto mostra que através da harmonia é assim. É justamente o fato dela ser diferente de você
que vai funcionar perfeitamente, que vai criar a harmonia ideal. E quanto mais gente diferente, mais harmonia a gente vai ter. É necessário que a gente entenda isso. As diferenças que nós temos vão se juntar e nós vamos cumprir com um propósito muito poderoso no Senhor. A segunda coisa que eu percebo aqui é a melodia. Não funciona sem revelação. Por que a melodia é revelação? Se a gente tocar somente o instrumento com a harmonia, muita gente não vai saber que música é. Mas se alguém fizer a melodia, seja cantando ou tocando um instrumento melódico, exatamente as frases daquela melodia, é essa música que está sendo tocada. Porque as harmonias, elas se repetem. Né? Várias músicas têm a mesma harmonia, mas a melodia traz a revelação. Em outras palavras, uma igreja que tem autoridade para entronizar a Deus através do louvor é uma igreja que anda por revelação de Deus. Amém? E por último, símbolos sonoros e símbolos retumbantes. Símbolos sonoros são aqueles pratos, né, da bateria, né? E símbolos retumbantes são os tambores da bateria. E é o que dita o ritmo. Amém? Ele dá a pegada ali, né? Você começa num tempo, num beat e termina no mesmo beat. Para quem não entende música, você começa numa velocidade e termina na mesma velocidade a música, ok? Porque você tem instrumentos sonoros, né? Símbolos sonoros e símbolos retumbantes. O que isso significa, pastor? Que tem que ser uma igreja contínua. Se a igreja não for contínua, não entroniza. Não dá para ser de alto, baixo. Cara, se você é uma pessoa que vive de altos e baixos, você não tem autoridade para entronizar. Então você precisa guardar isso aqui e entender qual é o seu papel no louvor ao Senhor. E você precisa entender que essas coisas precisam fazer parte da sua vida. Para de, não quero trabalhar com fulano na igreja, que ele é muito diferente, eu penso diferente dele, ele choca muito. Não, cara, ele é ideal para você criar uma harmonia, entende? Também não vai fazendo aquilo que deu na telha, não, cara. Senhor, qual é a tua revelação? Faça algo com revelação. E como? Continuamente. O ritmo tem que ser constante. O ritmo dá aquela constância para a gente poder executar a canção. Que seja uma vida de louvor. Que seja uma vida de quem entroniza o Rei da Glória em o nome de Jesus. Mas e na adoração? Como é que isso funciona? Vamos ver? Então, gente, e a adoração funciona da seguinte forma. Olha só o versículo 23 de novo. Vamos ler de novo o versículo 23 de João, capítulo 4. Olha só. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, a primeira coisa que eu percebo aqui é que tem que ser um verdadeiro adorador. E quando a Bíblia cita verdadeiro adorador, significa que existe o falso adorador. Ele é uma realidade. Ele está, infelizmente, no meio da gente. Ele está entre nós, né? E o que é o falso adorador e o que é o verdadeiro adorador? Existe uma analogia que eu acho muito legal. Eu vi certa vez ministrado pelo pastor Dani Molina do Chile, e eu achei isso muito interessante quando ele fala sobre a adoração da seguinte forma. A adoração é a seguinte: imagina um perfume muito caro, né? E aí eu me lembro que ele perguntou na ocasião para as pessoas: fala aí um nome de um perfume caro. E o pessoal falou: um Chanel número 5, né? Que era um perfume, não sei se ainda é, né? Mas na época era um perfume extremamente caro, né? Muito valioso. E aí ele falou assim: é um perfume muito bom, mas, cara, o melhor perfume que a gente conhece, né? É o Chanel número 5. E ele perguntou o seguinte: mas você encontra o falsificado? Você encontra o Chanel número 5 falsificado? Todo mundo falou: encontra, muito fácil, dá pra gente comprar. É o mesmo valor? Não, não é o mesmo valor. Mas ele é igual? É igualzinho, mesmo frasco, mesma cor, mesma cabelo, mesmo cheiro. E realmente, você olha para o Chanel número 5 verdadeiro e para o Chanel número 5 falso, ele é idêntico, o cheiro é o mesmo. Cara, dá para confundir, mas tem uma única diferença. E aí ele falou: qual é a maior diferença? É o fixador. Olha como é que você revela quem é o verdadeiro adorador do falso adorador. Olha só, é o fixador.
Porque o verdadeiro adorador, quando você pega, vamos botar aqui o perfume, né? O Chanel número 5 verdadeiro. Cara, você vai lá, dá duas, né? Duas espirradinhas aqui perto do pescoço. Cara, você vai ficar com cheiro o dia todo. Tu vai tomar banho no dia seguinte, tu ainda tá com o cheiro dele. Porque o fixador do Chanel é incrível, é muito poderoso. Mas quando você pega o Chanel número 5 falso, você vai dar duas espirradinhas e vai ter que ficar com ele no bolso, porque daqui a 5 minutos você tem que colocar de novo, porque ele não tem fixador. Então, uma das coisas que vai diferir e vai revelar quem é verdadeiro adorador e quem é falso adorador é a constância. Ele não consegue se manter constante. Pessoas que não são constantes no Senhor não são verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador, ele mantém uma constância em Deus. Ele se mantém constante na adoração, no louvor, ele se mantém constante na palavra, ele se mantém constante no testemunho, ele se mantém constante na vida dele com Deus. Ele é constante. Ele está sempre cumprindo com a adoração em todos os momentos que a vida dele necessita. Ele tem um papel de um verdadeiro adorador. Mas aquela pessoa que fica de altos e baixos, ela não é constante. Já viu aquela pessoa que ela chega, cara, ela faz um ato de adoração assim incrível, né? Ela abre mão de algo assim de uma forma incrível, é poderoso demais. Eu até quero dar um testemunho aqui. Eu conheci duas pessoas numa determinada igreja que eu frequentava quando eu ainda era um pré-adolescente. E eu conheci essas duas pessoas, e já eram adultos, mas eram amigos conhecidos. E eu me lembro de um que, cara, até hoje eu acho ele um grande exemplo de adoração. E ele, eu me lembro que ele comprou um carro zero, um carro muito bom, cara, um carro bom mesmo. E ele, sabe, aquele carro do ano, 0 quilômetro. E ele tinha comprado naquela semana. Eu não lembro se foi numa quinta-feira, quando ele chegou no domingo, cara, Deus falou com ele, ele entregou o carro no altar ao Senhor. Ele deu o carro ali no altar do Senhor. E eu me lembro que isso era próximo de junho, julho, mais ou menos. Cara, meio do ano ali. E eu me lembro que em dezembro, ele era dono de uma frota de carros. Deus deu um monte de carro para ele. E eu me lembro que esse outro amigo, ele já estava juntando para ter um carro há muito tempo. E eu me lembro que ele comprou também um carro, e ele também, assim como eu, presenciou aquilo que aquele cara tinha vivido, que antes deu carro zero e Deus, caramba, deu uma frota para ele de carros. E aí ele foi lá também, chegou na igreja motivado pelo que ele viu, foi lá e entregou a chave do carro que ele comprou e que ele ainda estava pagando. Cara, ele ficou pagando aquele carro lá uns 6 anos e andou a pé uns 6 anos e não recebeu nada, porque a motivação do coração dele não era genuína. A adoração, querido, é algo que é entre você e Deus, vem de relacionamento com o Pai. Lembra do que a gente falou no início? Louvor é entronizar, mas a adoração é relacionamento com Deus. Então, você só vai adorar naquilo que você tem de relacionamento com o Pai. Se não houve um relacionamento, uma revelação de Deus ali, um relacionamento com Deus, para você fazer esse tipo de coisa, não faça porque o outro fez, faça porque foi algo que Deus gerou na sua vida. Lembra de Ananias e Safira? O que aconteceu com eles? Eles viram todo mundo da oferta, foram lá que não queriam ficar menor do que eles, né, na adoração. Não, eu também vou dar os bens lá, vou vender tudo que a gente tem, a gente vai dar de oferta. Mas aí o que eles fizeram? Reter uma parte das finanças que era para eles entregarem para o Senhor. Entende? Porque eles foram com a motivação errada. A verdadeira adoração, querido, é aquela que é plena, é algo que você não faz motivado porque viu alguém fazer, você faz porque Deus falou com você. Um ato de adoração, querido, vem de pessoas que têm um relacionamento profundo e íntimo com Deus. É diferente de louvor. Louvor, todo mundo louva, cara, todo mundo entrega louvor, mas a adoração é algo que tem que vir com intimidade. Você tem que falar com Deus, você tem que ouvir Deus falar com você. Amém? Então vamos lá. Uma outra coisa que eu quero falar de adoração, assim como a gente falou um pouco de louvor, tem que falar um pouco de adoração para a gente mostrar essas diferenças.
Vamos continuar ainda no versículo 23, diz assim, ó. Porque são estes, na parte B, né? A gente leu a parte A, agora a parte B. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. E aí eu tiro o seguinte, eu sou músico e vira e mexe eu preciso às vezes trocar o instrumento, eu preciso de um instrumento um pouco melhor, eu preciso de uma qualidade melhor para um trabalho que eu vou fazer, uma gravação que eu vou fazer. E aí eu vou numa loja de instrumentos musicais e vou ali pesquisar um instrumento para mim. Vamos dizer que eu vá comprar um violão para mim ou uma guitarra. Eu não vou comprar aquela guitarra porque ela tem um nome famoso, porque tem uma marca boa. Normalmente eu pego a guitarra e vou testar, pego o violão, vou testar, e fico testando ali vários violões, até que em algum momento eu pego, cara, esse é o violão que eu estava procurando. Esse é o violão que está emitindo o som que eu esperava. Esse é o violão que vai fazer aquilo que eu tinha uma expectativa, né? E aí eu encontro o violão que eu quero e compro aquele violão. É assim que Deus está procurando adoradores. Eu vou falar uma coisa para você. Uma coisa que acontece na adoração, como eu falei antes, é sacrifício. Lembra que louvor está sempre linkado à música, a cantar, elogiar, tocar e tal. E a adoração está sempre na Bíblia toda linkada a sacrifício. Inclusive aqui em João capítulo 4. Porque se você não se lembra, uma das questões que a mulher samaritana traz aqui no capítulo 4 é onde nós temos que adorar? E ela estava falando de sacrifício. É no monte ou é em Jerusalém? Né? Ela traz essa questão, porque eram dois lugares de entrega de sacrifício. Olha só, como a adoração está sempre ligada a sacrifício. E aí ele traz esse questionamento. E aí o Senhor responde dessa forma. Cara, o Pai está procurando adoradores. Pastor, e como é que ele procura na gente? É muito simples. Uma coisa que eu aprendi na palavra de Deus e na prática, no dia a dia, é que Deus nunca leva a gente para o lugar que a gente queria ir. Essa é uma verdade. E eu nunca encontrei na Bíblia alguém que foi para o lugar que queria. Todo mundo foi para o lugar que não queria. Deus sempre que chamou alguém, ele foi fazer alguma coisa para um lugar que ele não era a expectativa dele, não era do plano dele. E aí, para que ele pudesse obedecer a Deus, o que ele teve de fazer? Renunciar o seu plano original. Cara, eu tinha um plano de ser um médico. Por exemplo, vou dar o meu exemplo, que é melhor. Eu fui militar durante 7 anos. E meu projeto era seguir a carreira militar. E depois de 7 anos, Deus me chamou da carreira militar e falou, você tem que entregar esse tempo. Eu quero uma outra coisa de você. E eu me lembro que eu estava me preparando para fazer a prova de capelão militar. Eu seria capelão militar. Hoje, talvez um tenente-coronel capelão. Pelo tempo, né, que já passou, e aí, mas Deus me chamou antes disso, e eu não pude cumprir com esse propósito, porque era um plano que eu tinha, mas quando Deus me chamou, eu tive de abrir mão do plano. Em outras palavras, o que eu fiz? Eu sacrifiquei, eu fiz uma entrega, eu entreguei aquilo que eu desejava para ir na direção de Deus. É sempre assim, o adorador, ele está fazendo isso, é isso que Deus está esperando de você. Sabe como é que Deus sabe que você é um adorador? Ele te pediu algo que você sabia que para você cumprir isso, você ia ter que abrir mão de um plano que estava muito forte no teu coração. Era algo que você queria muito, você desejava muito, você queria demais. Aí Deus te chamou para outra coisa, e para você fazer isso, você tinha que abrir mão disso tudo, que era teu plano, que era teu projeto. Mas é aí que Deus vê, achei um adorador. E pode ter certeza, assim como eu testo todos os violões na loja antes de comprar um, Deus está provando todo mundo. Não existe ninguém que Deus não tenha chamado para alguma coisa e falado, ou ainda vai chamar e vai falar, eu quero isso de você, e aí ele vai ficar na expectativa. Quando a pessoa abre mão daquilo, dos planos, para ir na direção de Deus, encontrei um adorador. Pastor, mas por que Deus quer isso? Porque a grande verdade é que aquele que é adorador, ele vai ter uma vida de renúncia. Não pense você que Deus vai só te encontrar a primeira vez. Deus vai te encontrar muitas vezes. Na verdade, em vários momentos na sua vida, Deus vai te fazer abrir mão de algo para ir na direção que Ele quer. Não vai ser uma ou duas vezes, vão ser muitas vezes. Deus sempre opera dessa forma. Deus está buscando adoradores dessa forma. Ele traz a você uma proposta. Talvez você já tenha ouvido, talvez um profeta de Deus já tenha falado com você, talvez teu pastor já tenha falado com você, mas você está
tão apegado àquilo que está no teu coração, aquilo que é tua vontade, aquilo que é teu plano, aquilo que é o teu sonho, o teu projeto, que você é incapaz de ser encontrado por Deus como um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele vive renúncia. Renúncia é algo comum na vida dele. É necessário isso acontecer na minha vida e na sua vida. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Amém? Vamos recapitular? Então a gente já sabe que uma característica do louvor é que ele entroniza, ele coloca Deus no trono. O louvor tem poder para entronizar a Deus. Enquanto a adoração tem poder de levar você a um relacionamento com Deus. Então, essas são duas grandes diferenças. Segunda diferença que a gente viu, o louvor, ele está sempre linkado a cantar, dançar, tocar instrumento, elogiar, mas a adoração está sempre levada a sacrifício. Essas são as principais diferenças. Algumas outras diferenças que a gente pode citar aqui, que a gente viu na questão do louvor, é que o louvor, ele tem harmonia, melodia e ritmo. Ele está linkado à assinatura de Deus. Ele está linkado à criação, à visão de um Deus criador. E na adoração, Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que cheiram bem, que tem um perfume bom, né? E não aquele que cheira um cheiro falso, né? Um perfume falso, um perfume falsificado, que é só de um momento, não consegue ser permanente. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Eu espero que isso que foi ministrado hoje alcance o teu coração, que você entenda essas diferenças e entenda que é necessário aplicar todas elas na nossa vida. Não pense, não, poxa, eu olho assim, pastor, relacionamento é muito melhor, porque aqui está louvor, toda criatura, né? Poxa, pode fazer, então a adoração é mais importante. Não, não é. Porque a adoração, ela não entroniza. A adoração te leva a um relacionamento com o Pai Celestial, mas o louvor coloca ele como rei. Na questão de batalha espiritual, na cidade, nas igrejas, no governo, no âmbito do governo, cara, o louvor é a melhor arma. Na questão de você com Deus, do teu crescimento espiritual, do teu desenvolvimento, então a adoração é a melhor arma. Você precisa entender essas diferenças e precisa aplicar isso na sua vida a partir de hoje. Em nome de Jesus. As duas coisas são extremamente importantes. Que você hoje seja alguém que tem uma vida de louvor e uma vida de adoração. E viva isso em plenitude, em o nome de Jesus. Eu vou deixar com vocês também aqui no final desse vídeo os meus contatos. Você pode ver aqui me seguir pelo Instagram, pelo YouTube da nossa igreja. Eu também estou lançando no YouTube, um canal meu no YouTube falando de louvor e adoração. E você pode me seguir ali também no Facebook. E a gente está sempre trazendo informações que eu trouxe aqui hoje, esclarecimento sobre louvor e adoração. Eu espero poder ter alcançado essa proposta e ter te abençoado com essas palavras, com o entendimento e a riqueza desse entendimento de louvor e adoração. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida.